Na Copa do Mundo de 2022, a seleção do Marrocos se tornou a primeira representante árabe a chegar numa semifinal e tem a primeira seleção africana a conquistar tal feito. E conseguiu isso vencendo a Espanha e Portugal para depois enfrentar a França. Então esse é um excelente momento para tu conhecer um pouquinho mais da história do Marrocos. Mas tu tem que saber um pouco mais também sobre como ficar protegido na internet. E é para isso que a Surfshark VPN tá aí. Em todo lugar que a gente vai, a gente tá usando a internet. E se não tiver uma rede segura, nossos dados podem estar em risco. Se tu costuma fazer compras online, acessa tua conta bancária pelo celular ou envia informações importantes do trabalho por e-mail, por exemplo, alguma pessoa mal intencionada ou um robô pode estar de olho nessas informações. Mas com a Surfshark VPN, tu vai ter uma rede privada só para ti. Teu IP não vai ter como ser rastreado e a tua localização vai estar oculta. É uma maneira segura que tu tem de proteger não só os teus dados, mas também os arquivos que tu tem no teu celular ou no teu Drive. Com a Surfshark VPN, tu ainda vai poder alterar a tua localização e ter acesso a materiais e serviços de streaming que não estão disponíveis no Brasil. Além de que tu vai poder bloquear aqueles pop-up e anúncios chatos. A Surfshark permite que tu se conecte a um número ilimitado de dispositivos. Eu uso no meu notebook e no meu celular. Foi só baixar uma extensão no meu navegador e baixar o aplicativo. Rápido e fácil. Quem tem o Surfshark pode ficar tranquilo. O link dos caras está aqui na descrição e se tu usar o cupom VOGALIZANDO, vais ganhar 85% de desconto e mais 3 meses extras. Se tu experimentar por 30 dias, pagar e não gostar, a Surfshark ainda devolve a tua grana. Mas tu vais gostar, porque tranquilidade e segurança não tem preço. O Marrocos é um país que fica no norte da África, banhado pelo Oceano Atlântico, pelo Mar Mediterrâneo, e o que separa ele da Europa é o Estreito de Gibraltar. Entre o norte do Marrocos e o sul da Espanha tem uma distância de mais ou menos 13 quilômetros só. Tá ligado o filme Casablanca? Ele se passa no Marrocos. Essa é a maior cidade do país, mas a capital é a cidade de Rabat. Mas outras cidades importantes são Fez, Tanger e Marrakech. E, inclusive, alguns historiadores defendem que é na cidade de Fez que se localiza a mais antiga universidade do mundo ainda em funcionamento, fundada em 859. O Marrocos é uma monarquia constitucional e o rei é o Mohammed VI da dinastia Alauíta, uma das mais antigas do mundo. O cara tá no cargo desde 1999, quando o pai dele morreu. E o primeiro-ministro é esse cara aqui, tá no cargo desde 2021. A população é de pouco mais de 37 milhões de pessoas e o país é um dos mais populares destinos turísticos da África e tem uma das mais fortes economias do continente. Se tem vestígios de presença humana na região já há bastante tempo. O mais antigo fóssil de Homo sapiens, que data 300 mil anos, foi encontrado no Marrocos e durante a sua história, vários foram os impérios e califados que ocuparam a região. O atual Marrocos fez parte do Império Cartaginês, do Império Romano, do Califado Omíada e de vários outros. Mas sua fundação geralmente é acreditada ao Califado Idríssida, onde Idris al-Akbar, no século VIII, uniu várias tribos berberes, fundou a cidade de Fez e criou as bases para o que viria a ser o Marrocos. O Califado Idríssida deixou de existir em 974, mas uma coalição de tribos nômades berberes deu início ao Império Almorávida em 1040. E apesar da sua existência ter sido curta, de menos de 100 anos, foi nesse período que foi fundada a cidade de Marrakech, que serviu como sua capital e uma das mais importantes cidades do período. Ela era um grande centro comercial e cultural, e o nome Marrocos deriva do nome da cidade, Marrakech, que provavelmente quer dizer Terra de Deus. A principal religião do país é o islamismo, que chegou na região no século VII, trazido pelos árabes vindos do Oriente Médio. E foi a partir do Marrocos que os árabes chegaram na região da Península Ibérica, onde permaneceram por vários séculos até que foram expulsos no contexto das Guerras da Reconquista. É no Marrocos que fica a cidade de Ceuta, aquela que em 1415 foi atacada por portugueses, que trouxeram cerca de 30 mil homens, mais de 200 embarcações, no ataque que deu início ao Império Colonial Português. Os caras invadiram a cidade motivados por questões políticas, religiosas e econômicas. Veja bem, Portugal não andava no bom momento financeiro e aquela região era um bom ponto comercial, por onde passava muito ouro, especiarias e escravizados. Seria interessante também para Portugal expandir os domínios de sua coroa e na região haviam muitos muçulmanos, que eram considerados inimigos do cristianismo. A invasão aconteceu, Ceuta foi conquistada, mas não deixou os portugueses ricos da maneira que se achou que eles deixariam. Outras regiões foram ocupadas pelos portugueses também, principalmente no litoral. Eles pouco se aventuraram no interior do Marrocos e nem tudo deu certo para os caras por lá não. No dia 4 de agosto de 1578, aconteceu no Marrocos a Batalha de Alcácer Quibir, também conhecida como Batalha dos Três Reis, uma consequência de constantes conflitos que aconteceram na região, motivadas por disputas de poder.
Acontece um cara chamado Abdallah Mohamed II, o sultão saadiano do Marrocos, tinha sido deposto do seu trono em 1576 pelo seu próprio tio, o Mulay Abd al-Malek, que era apoiado pelos otomanos. O que o Abdallah fez então foi pedir ajuda para recuperar o seu trono e pediu para o Dom Sebastião, o rei de Portugal. O Sebastião tinha 24 anos na época e queria aumentar sua influência na região, bem como conseguir umas vantagens comerciais. Dizem que o cara era um católico fervoroso e que tinha certeza de que nessa batalha contra os muçulmanos, Deus estaria do seu lado. Só que aparentemente não estava, porque quem venceu essa batalha foram os aliados do Mulay Abd al-Malek, apoiado pelos otomanos. Essa batalha é conhecida como Batalha dos Três Reis, não só porque 3 reis participaram dela, 2 saadianos e um português, mas sim porque os 3 morreram. Os conselheiros do Sebastião falaram para ele não ir, mas não teve jeito, ele foi. E o cara não só morreu, mas desapareceu. Nunca encontraram o corpo do cara. E a gente até achou que ele poderia aparecer durante o jogo de Portugal e Marrocos, mas o cara continua sumido. Com a morte do Sebastião, que não tinha filhos, teve início uma crise dinástica em Portugal. Quem assumiu foi seu tio-avô, que morreu 2 anos depois, e depois disso, quem assumiu a coroa foi o rei espanhol, o Filipe II. Toda a situação que originou a União Ibérica a gente já contou bem no comecinho do nosso canal. E ela teve origem, adivinha onde? No Marrocos. Essa união de coroas, onde o rei espanhol reinava também em Portugal, durou até 1640, quando a dinastia de Bragança assumiu o trono, e só depois de quase 30 anos de conflito que a Espanha reconheceu a soberania portuguesa, com o Tratado de Lisboa. Só que nesse tratado ficou estabelecido que Ceuta seria cedida aos espanhóis, e essa cidade pertence aos caras até hoje. É mole, cara. Além dela, os espanhóis ainda têm outros domínios em território marroquino, como a cidade de Melilla, algumas outras ilhas e Penedo Velhas de La Gomera, onde está a menor fronteira terrestre do mundo, onde só uma faixa de areia de 85 metros de comprimento separa a posição espanhola do território marroquino. Diferente de outras regiões da África, o Marrocos nunca fez parte do Império Otomano. Mas em meados do século XIX, quando os franceses já tinham invadido e ocupado a Argélia, região essa que faz fronteira com o território marroquino, os caras se interessaram por Marrocos também. Além disso, o país fica numa posição estratégica, bem no limite entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo, o que despertou interesse de outras potências europeias também, e momentos de tensão foram vividos entre elas por conta do Marrocos. Em 1880, aconteceu a Convenção de Madrid, onde ficou estabelecida que a independência do Marrocos seria reconhecida, que o território seria uma zona de livre comércio e que todas as potências europeias teriam direitos iguais dentro do seu território. Mas na prática, não foi isso que aconteceu. No começo do século XX, franceses e espanhóis tinham zonas de influência dentro do Marrocos, muito mais francesas, e acordos com os britânicos foram feitos, onde eles estabeleceram que não se meteriam nos negócios uns dos outros. Os franceses não se meteriam no que os britânicos estavam fazendo no Egito, e os britânicos não se meteriam no que os franceses estavam fazendo no Marrocos. Só que o Império Alemão também tinha interesse na região e se sentiu excluído. O imperador alemão, Guilherme II, chegou a ir até o Marrocos, onde defendeu a independência do país. Dizem até que ele falou que via o sultão do Marrocos como líder de um império independente, longe do controle estrangeiro e aberto para a concorrência pacífica de todas as potências europeias. Isso ia contra o desejo dos franceses, mas o objetivo do Guilherme não era a independência do Marrocos ou anexar o Marrocos ao seu império, mas sim isolar os franceses e talvez acabar com aquela amizade que crescia entre eles e os britânicos. O imperador acreditava que essa boa relação entre essas duas potências diminui a influência do seu império, mas o plano do cara não deu certo e quem acabou excluído foi o Império Alemão. O que aconteceu foi que em 1906, na Espanha, representantes de potências europeias e dos Estados Unidos se reuniram para debater o assunto, e a coisa não foi como os alemães esperavam. Os franceses receberam apoio e a amizade dos caras com os britânicos não saiu enfraquecida, mas sim fortalecida. A relação entre franceses e alemães, que já não vinha muito boa, ficou mais estremecida e a situação ficou pior em 1911, quando os franceses enviaram tropas para acabar com uma rebelião em Fez contra o sultão e os alemães não gostaram, enviando para lá também um navio de guerra. Naquela reunião na Espanha, anos antes, ficou definido que a guarda dos portos marroquinos seria de responsabilidade de franceses e espanhóis. E para evitar que o conflito armado acontecesse, foi assinado o Tratado de Fez, em que os alemães abriram mão dos seus interesses no Marrocos em troca de parte do Congo francês, que hoje é a República do Congo.
Esse tratado foi assinado em 1912 e fez do Marrocos um protetorado francês. Na parte menor, ao norte, se tornou um protetorado espanhol. E apesar das coisas estarem resolvidas, elas aumentaram as tensões que culminariam na Primeira Guerra Mundial. O começo do século XX foi turbulento para o Marrocos, cheio de disputas internas e revoltas populares. Enquanto os líderes se cercavam de europeus e buscavam ocidentalizar a região, grupos mais tradicionais e religiosos se opunham a essa interferência estrangeira. Mesmo assim, grupos marroquinos atuaram ao lado dos franceses na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, começa o processo de descolonização na África, que tu já viu aqui no nosso canal. Cresceu assim o nacionalismo e ideias pan-africanas, que culminaram na independência do Marrocos. Na década de 1950, o sultão do Marrocos era um cara chamado Mohammed V, o vô do atual rei do Marrocos, e os franceses queriam que o cara repudiasse as ideias nacionalistas, coisa que o cara não fez. Manifestações aconteceram pelo país, principalmente em Casablanca, e autoridades francesas acharam melhor tirar o Mohammed do Marrocos. Isso foi em 1953, e nesses 2 anos foi colocado um primo dele no comando, um cara alinhado com os franceses, um baita de um fantoche. Mas em 1955, o Mohammed voltou. Nesses 2 anos que o cara ficou fora, o pau quebrou em Marrocos, e em março de 1956, o país conseguiu a sua independência. As negociações com os franceses não foram tão complicadas se comparadas com outros países, como a vizinha Argélia, por exemplo, da qual a França não queria reconhecer a independência e travou uma longa guerra com centenas de milhares de mortos. Episódio esse que tu já viu aqui no Vogalizando. A independência do Marrocos veio antes que a independência da maioria das colônias francesas, porque os caras não estavam mais conseguindo lidar com tanta instabilidade nessas colônias e decidiram focar só na Argélia. Os idiomas oficiais do Marrocos são o árabe e o berbere, mas também se fala bastante francês, que é uma herança da colonização no país. Tá, mas e os espanhóis? Sim, o sultão negociou a independência com os espanhóis também, e 1 mês depois da França ter reconhecido, a Espanha também reconheceu. Só que como o território espanhol no Marrocos era muito menor que o território francês, se fala menos espanhol do que se fala francês. Outro caso envolvendo a Espanha aconteceu numa região mais ao sul do território marroquino, onde a gente conhece hoje como Saara Ocidental. Acontece que os espanhóis ocuparam essa região até 1975 e quando se retiraram teve início uma disputa territorial entre a Mauritânia, o Marrocos e a Frente Polisário, que queria ali a independência de um novo país. Houve um conflito armado, a Mauritânia se retirou, mas até hoje a Frente Polisário e o Marrocos disputam a região. Toda essa questão que envolve o Saara Ocidental merece um episódio próprio. E como falar toda a história de um país é um tema muito amplo, alguns temas importantes não foram abordados e outros foram abordados de maneira muito breve. Mas tu pode deixar aqui nos comentários uma dúvida que tu tens, um complemento desse assunto ou então falar de alguma coisa que ficou faltando. Aproveita para ouvir o nosso podcast porque é lá que a gente costuma ler os comentários, tirar as dúvidas e fazer os complementos. Infelizmente, Marrocos não conseguiu ser campeão na Copa do Mundo de futebol, mas quem sabe na próxima vez. Aproveita então para curtir o vídeo, para compartilhar com os teus amigos que não sabem nada sobre o Marrocos e também para se inscrever no canal caso tu não seja inscrito. Segue o Vogalizando a História no Instagram, segue a gente no Twitter e confere o nosso material ali no TikTok também. Caso tu já conheça o nosso trabalho e gosta do que a gente faz, manda um pix pra gente, apoie o teu criador de conteúdo. Qualquer valor ajuda e a chave é o nosso e-mail, tá aqui na descrição do vídeo. Um beijo e vamos se amar.